Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para meditarmos o Evangelho desse domingo, o 28º do Tempo Comum. Se você puder, nos ajude também a evangelizar, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Padre Durvano. O Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 30. O grande segredo deste Evangelho é ter a coragem de mudar de verbo, do verbo acumular, passar para o verbo compartilhar. Esse é um dos segredos do Evangelho. Esse Evangelho de hoje, ele também se encontra nos outros evangelistas sinóticos. Portanto, ele se encontra em Marcos, em Lucas e em Mateus. No Evangelho de hoje, Jesus sai para caminhar. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e fez uma pergunta. Para Marcos, diz que é alguém, uma pessoa. Já no Evangelho de Mateus, diz que é um jovem. E o Evangelho de Lucas diz que é um homem de posição, alguém importante. E Jesus, diante do jovem, o jovem ou alguém ou homem de posição, pergunta para ele: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde assim para ele: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. É interessante que a pergunta dessa pessoa é o que fazer para ganhar a vida eterna. Os dois verbos também, fazer e ganhar, faz parte de alguém que busca um reino ativista, de retribuição. Eu faço para ganhar, eu faço para Deus me dar. E se a gente lembrar, Jesus não chama primeiro para fazer, ele chama primeiro para estar com ele. E outra coisa, o reino de Deus, a vida eterna, nós não ganhamos simplesmente por mérito, por prêmio. A vida eterna é dom de Deus, portanto ela é gratuita, ela é dada, doada por Ele, doada por aquele que doou totalmente a sua vida por nós. Jesus pergunta por que o jovem, o homem, o chama de bom, e Jesus afirma: só Deus é bom. Talvez seja porque o jovem conheça Jesus como um mestre, alguém importante, mas não reconheça ainda Jesus como Deus. E Jesus pergunta para ele se ele conhece os mandamentos. E Jesus fala dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele responde assim: eu já observo os mandamentos desde a minha juventude. Talvez nessa resposta que ele diz que ele observa desde a juventude, talvez ele não seja tão jovem. É interessante que quando Jesus fala dos mandamentos aqui, ele fala dos mandamentos relacionados ao próximo e não a Deus. Não matarás é o próximo, não levantarás falso contra a vida do próximo, não prejudicará o irmão, honra o pai e a mãe, são os nossos próximos. Olha, tem muita gente que vive muito bem a religião vertical. A Deus. Eu amo a Deus,
eu vou na igreja, eu falo de Deus. Mas quando é para viver a religião também horizontal, que é a minha relação com o outro, com o irmão, a pessoa já tem dificuldade. Jesus olhou para ele com amor. Eu acho tão profunda essa frase. Olhar com amor aqui significa que Jesus, ao olhar, conhece profundamente o outro que ele olha. Jesus nos conhece profundamente. E Jesus diz para ele: só uma coisa te falta. Vai aqui é no sentido de rever a vida. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tem um evangelho que diz que uma pessoa vendeu todos os bens que tinha para comprar aquele campo, porque lá havia um tesouro. Quando essa pessoa ouviu o que Jesus recomendou, ele ficou abatido. Ficou triste, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico, era muito apegado. Deus não era, na verdade, o essencial, o primeiro lugar na sua vida. Jesus aproveita esse momento, olha ao redor e faz uma catequese aos discípulos dizendo como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. A opção preferencial pelos pobres não exclui os ricos. Os ricos aqui significa todos nós, onde Deus não ocupa o primeiro lugar na gente. Todos nós que não somos livres, somos apegados. Reflita o evangelho de hoje. Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Que Deus te abençoe nesse domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.